Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Eu sou Roberto Lúcio, sou médico, psiquiatra e trabalho com saúde mental e espiritualidade há mais de 40 anos. E estou aqui hoje para falar para vocês de movimentos da vida que nos trazem saúde e bem-estar. Vamos aguardar uns instantes, a plataforma está avisando as pessoas que nós estamos no ar. Fabiana Costa, seja bem-vinda Temes Beltrame, Margarete Terapeuta, Cláudia Regina, Foto, seja bem-vinda, Maria Bernadette de Carvalho, seja bem-vinda conosco aí, Berna. Bem-vinda, Vera Lúcia Oliveira. Boa noite. Nós hoje vamos falar de um tema com uma perspectiva um pouco diferente, mas que eu acho que vai atender vocês. Boa noite, Luca, Melilo. Agora eu aprendi. Melilo Ogv. Isso. Confirma aí, Luca, se eu acertei hoje. Boa noite. Saudade também, Berna. Saudade. Boa noite, Cláudia Regina. Então, nós vamos falar, fiquem conosco até o finalzinho, porque nós vamos falar de coisas que a gente está buscando para aquelas pessoas que se tratam conosco, aquelas pessoas que precisam de ajuda e que muitas vezes as perspectivas que a gente tem ainda é muito pouco para atender as criaturas. Eu sempre falo e falava muito disso com meus estagiários quando trabalhava no Hospital Espírita André Luiz, que na minha visão, né, eu ouço muito as pessoas falarem assim, a minha linha é tal. E quando a gente tem uma linha terapêutica fechada, a gente vai atender determinadas pessoas. As pessoas, elas não são máquinas nem bonecos. Elas são individualidades. E cada criatura ouve de uma forma, sente de um jeito, fala de maneira diferente. E recebe as coisas de forma diferente. Então é importante que a gente traga um arsenal de recursos diferenciados para que as pessoas possam usufruir do trabalho que a gente realiza. Boa noite, Maria Lúcia, Jaque Terapia, o Alisson Ferreira, seja bem-vindo mais uma vez, todos vocês, e vamos começar, então, falando sobre o que a gente está querendo conversar hoje. Nós queremos conversar sobre estilo de vida. Mas eu não vou falar sobre o estilo de vida dentro da perspectiva médica. Porque não vou falar hoje só de esporte, de exercícios físicos, de alimentação adequada, de higiene do sono, não. Eu vou estar trazendo uma mudança de estilo interna. Uma mudança de estilo que objetiva o bem-estar e a promoção do equilíbrio emocional e psicológico nosso. A nossa busca aqui é de uma mudança e um aprimoramento do estilo de vida. Mas esse estilo de vida que nós estamos trazendo para conversar, ele está focado numa contribuição filosófica e espiritual da cultura
japonesa. E ele é profundamente capaz de mudar a nossa saúde. Um desses movimentos, ele se tornou uma preocupação de trabalhos científicos através das suas evidências. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o nosso tema hoje é um tema para dentro, muito para dentro, de coisas que nós podemos fazer. Há alguns anos atrás, no meu trabalho de consultoria em saúde mental, buscando essas linguagens diferentes para atender aqueles gestores com quem eu trabalho até hoje, eu encontrei um material que me chamou profundamente a atenção, voltado para um desses movimentos, que é o primeiro movimento que eu vou falar, que é desse movimento que eu disse. E percebendo as evidências e os resultados práticos, reais, que eles trazem na vida das pessoas, eu busquei estudar mais, ouvir palestras sobre o tema e estudar o que era possível para trazer para as pessoas roteiros que possam auxiliá-las a se movimentarem intimamente, de forma diferente, para se sentirem mais felizes e com uma sensação maior de bem-estar. Então, eu acho que é isso tudo que as pessoas estão precisando. É isso tudo que a gente necessita conviver na nossa caminhada. Então, vamos lembrar que a filosofia japonesa é hoje algo muito importante na nossa sociedade. Há uma influência da cultura japonesa no nosso mundo. O anime, as personagens dos videogames, dos filmes, as práticas, né, das artes marciais, né, o minimalismo japonês, né, e várias outras formas que as pessoas foram se utilizando no dia a dia e que trazem alguma resposta para dentro dessas pessoas. A filosofia japonesa, ela traz um modo particular de enxergar a vida, de enxergar o mundo, o trabalho, o tempo. Ela nos faz um convite para adentrar a outros conceitos, porque os conceitos da cultura japonesa, eles contrastam com o nosso mundo atual, principalmente do Ocidente. E embora hoje muitos jovens japoneses buscam essa ocidentalização, né, a cultura japonesa permanece e ela pode trazer para a gente duas coisas muito importantes. Desaceleração mental é a primeira delas. As nossas cabeças são muito cheias. Nós pensamos muito. E esse pensar muito, às vezes, não é de muita qualidade. E, às vezes, é de muito peso. E esse peso, esse estresse, faz com que a gente sofra muito. Sem ser a questão de ter que tomar remédio.
A ansiedade, ela caminha, né, ela permeia a sociedade ocidental. E a cultura japonesa, ela nos convida a essa desaceleração. A outra questão muito importante é que esse chamado faz com que a gente tenha que adentrar dentro da gente. Que a gente tenha que repensar o que a gente tem vivido, o que ela ensina e como isto pode nos ajudar. Então, ela também vai nos ensinar cada vez mais uma reflexão interna que convida-nos a entrar num outro mundo, no mundo do nosso eu, e conhecer esse mundo que a gente ainda conhece muito pouco. Então, nós vamos trazer para vocês 6 movimentos importantes. E se alguém gosta, às vezes, de anotar determinadas coisas, eu convido vocês, nós vamos dar aí uns minutinhos rapidamente para vocês pegarem um papel com um lápis e uma caneta, que eu tenho algumas dicas aqui que eu acho que é importante anotar. Lembrando que esse vídeo não vai ficar no Instagram. Então, no final, não tem jeito de voltar nele, né? Então, é muito interessante que vocês que querem aproveitar para se desacelerarem, de serem menos ansiosos, de diminuírem a angústia do dia a dia, possam pensar nas coisas que esses movimentos nos convidam a pensar. Lembrando que quando a gente fala do mundo interno, a primeira coisa que a gente precisa pensar e que temos a necessidade de construir é um propósito. A gente precisa ter um propósito, porque são os projetos que são coisas momentâneas e um propósito que geralmente é algo de médio a longo prazo na nossa vida que dão sentido à vida. E sem sentido à vida, a gente se deprime, as pessoas se desesperam, as pessoas não querem viver, as pessoas passam a pensar em morrer o tempo todo. E essa questão, né, dessa desesperação que as pessoas estão vivendo, ela está crescendo muito mais. Né? Não só como profissional, mas como pessoa humana, eu vinha refletindo sobre a nossa conversa de hoje à noite e me lembrei, né, que de domingo para cá, que é terça-feira, em menos de 48 horas, pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que estão próximas, porque são próximas de pessoas muito queridas, se mataram. E são notícias que não têm a ver com a minha profissão, mas eu enfrento todos os dias aquelas pessoas que querem se matar e às vezes estão buscando ajuda. E a gente percebe que às vezes o que tem é muito pouco, porque não tem um propósito. Se a gente tem um propósito na vida,
se a gente tem algo que nos dá sentido, a gente vai focar a vida nesse sentido. E o Ikigai, que é o primeiro movimento que a gente fala, ele é o propósito que dá sentido à vida. O Ikigai, ele significaria, na nossa língua, o porquê eu acordo todos os dias. Qual é o motivo de eu acordar todos os dias? É sobre a razão da gente ser, o motivo de se levantar, porque eu tenho que fazer isso que dá sentido à minha vida. E quando fala-se nesse sentido, eles não estão falando nem de poder, nem de riqueza, nem de sucesso, nem de beleza. Não é isso. Eles estão falando de algo que te move a caminhar nesse processo. Isto é muito importante. E as pessoas que praticam o Ikigai, elas têm uma melhor qualidade de vida. Elas vivem muitos anos, muito mais do que a maioria da população. E elas chegam aos 90, 100 anos com saúde, fazendo exercícios, trabalhando todos os dias, vivendo a comunidade, a sociedade. E como que essa filosofia chegou até nós? Porque estudando uma população muito especial no Japão, que vive na ilha de Okinawa, essa palavra me falha no primeiro momento. Na ilha de Okinawa, eles perceberam que as pessoas ali praticavam o Ikigai. E grande parte daquelas pessoas tinham mais de 90 anos. E ao vê-las e o comportamento delas, os pesquisadores percebiam que elas tinham uma condição de saúde, uma praticidade da vida, né? Elas viviam as coisas muito melhores do que pessoas com 40, 50 anos de idade. E o que é, para essa filosofia, esse propósito que nós temos que conhecer? E aí vem 4 perguntas que vocês podem depois parar para responder. Porque as respostas a essas perguntas, quando vocês construírem um ponto de interseção delas, vocês vão estar diante do Ikigai de cada uma de vocês. Ele não é um mistério, não é algo que eu tenho que me iniciar e me perder. Não. Ele é algo prático que vai fazer mudança na sua caminhada. Primeiro, o que você ama fazer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: em que você é bom? Qual as coisas que você faz, que você sabe que faz bem e bem feito? A terceira pergunta
é o que você faz que o mundo precisa. Desculpa. O que você faz e que o mundo precisa. E a quarta pergunta é pelo que você pode ser pago e valorizado. Então, a primeira coisa é o que você ama fazer. Quais são as coisas que você faz com alegria, faz com uma plenitude de presença, você põe foco, atenção, se volta a todo esse contexto. Dessas coisas todas que você faz, que você ama, quais são as coisas que você faz bem feito? Porque às vezes você gosta de uma coisa, mas você não sabe fazer essa coisa, você não tem habilidade, não tem aptidão para fazer essa coisa de forma adequada. Depois disso tudo, quais dessas coisas que você faz e que o mundo precisa? Que você pode ser útil para o mundo? Que a sua comunidade vai receber bem na sua caminhada? E essa última pergunta é, disso tudo, quais as coisas que você pode ser pago e valorizado? Que as pessoas vão respeitar a ação que você faz na sua vida. O Ikigai não é realizar algo grandioso. Às vezes o que você faz muito bem é uma rosca. É um bolo de fubá. O que você faz bem na sua vida é contar histórias, é falar de determinados assuntos, é fazer contas, né? Exercícios de matemática. Não é nada grandioso. Né? O Ikigai não está buscando que você seja a pessoa mais importante do mundo. Ele não está se preocupando que você seja poderoso, rico, milionário, nada disso. Ele quer que você faça algo e que isso faça bem para sua alma. E que isto faça bem para sua alma, mas que você seja reconhecido, que você tenha um lugar de pertencimento na sua comunidade e que isso te dê sustento, isso te dê capacidade de viver. O Ikigai, ele dá clareza sobre o nosso impacto no mundo, nas pessoas também. E quando as pessoas encontram o Ikigai, foi isso que as pesquisas foram buscar, isso tem um impacto direto no sistema nervoso. Porque como a pessoa faz algo que ama, aquilo lhe dá prazer, né? E ao mesmo tempo aquilo te dá a ela uma devolução do seu papel, da sua importância na sua comunidade e da capacidade disso te dar um retorno de sobrevivência, você ativa as áreas do chamado sistema de recompensa e prazer. E quando a gente ativa essas áreas, eu tenho falado muito disso, quando eu tenho falado de coisas da psicologia positiva, porque isso é importante, você estimula o sistema imunológico.
você melhora a sua expectativa de vida, você melhora a sua condição de saúde. Então, não é algo mágico. A neurociências tem estudado esses grupos que eles têm pequenas regiões em algumas partes do mundo onde pessoas que têm mais de 80, 90, até mais de 100 anos vivem com qualidade de vida e com capacidade de compartilhar e de pertencer adequadamente a essa sociedade. O Ikigai, né, ele é uma bússola. Nos nossos dias bons, ele nos direciona. E nos nossos dias ruins, ele nos segura, ele nos sustenta. Então, e isso eu ouço muito, porque às vezes as pessoas têm alguns sentidos de vida que são muito importantes na vida. Quantas vezes nesses mais de 40 anos da clínica eu ouvi alguém dizer assim: se não fosse meus filhos, eu me matava. Então, os filhos dele é o sentido da vida, é o propósito que ele tem, né? Então, nos dias que vem a depressão, a angústia, a decepção, a mágoa, eles se lembram dos filhos e se seguram para não suicidarem. Então, nós vamos ver, né, que o Ikigai é esse instrumento, é um movimento importante. E como é que a gente pode encontrar o Ikigai? Além dessas perguntas, eu vou trazer mais 4 perguntas, quem quiser anotar. Né? O Ikigai, eles orientam as pessoas que elas devem buscar o silêncio e a reflexão. Quando a gente silencia-se por dentro e busca refletir, a gente vai encontrar o nosso Ikigai. Refletir em quê? Naquelas 4 primeiras perguntas e mais nessas 4 perguntas auxiliares que eu acho que vai ajudar muito vocês. O que me faz perder a noção do tempo? O que é que eu faço e que me é tão prazeroso, é algo gostoso de realizar, quando eu olho para a janela, já escureceu, eu não vi as horas passar. Eu não vi o tempo correr. Essa é a 5ª pergunta dentro desse propósito. Quais são as coisas que, quando faço, eu me sinto mais vivo? A outra pergunta é: o que é que eu faria até de graça, só pelo prazer de fazer? Que tipo de coisa me dá a sensação de que é para isto que eu estou na vida? Essas são perguntas auxiliares para facilitarem as 4 primeiras perguntas que a gente trouxe. E esse movimento de construir um propósito que dá sentido na vida, ele fortalece a criatura para que a criatura possa vencer as intempéries do dia a dia, que ela possa
buscar a disciplina, porque o seu foco é o mais importante da caminhada dela. Então, ela renuncia ao que não é bom, ela renuncia a determinadas coisas, construindo um caminho diferente. O segundo movimento, boa noite aí, Fernando Reis, boa noite, Rosana, sejam bem-vindos. Chama-se Kaizen. É o segundo movimento. Kaizen é a filosofia da melhoria contínua. Se o Ikigai nos ensina o porquê fazer, o Kaizen nos ensina como fazer. O Kaizen é o convite para a gente melhorar um pouco todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida. Não precisa melhorar muito. Eu não preciso deitar ruim e amanhecer excelente. Eu não tenho que deitar um estudante de pré-escola e acordar com um diploma universitário. Eu tenho que fazer essas coisas dia a dia. Aos poucos, a natureza ensina isso. Os rios são feitos de filhetes. Né? Uma caminhada, ela é feita passo a passo. Né? Uma árvore, suas partes, elas vão sendo erguidas pedaço por pedaço. E nós temos que aprender a fazer esse processo. O processo da melhoria contínua. Não ficar parado. Não desistir das coisas. Alguns trabalhos caminham para uma afirmativa que essa filosofia fala, que a nossa mente, o nosso cérebro, eles detestam mudanças bruscas. A gente vê que quando uma mudança vem bruscamente, a primeira resposta que a gente tem é rejeição. A gente não aceita. Mas se as mudanças vão acontecendo pouco a pouco, a gente vai absorvendo essas mudanças. O Kaizen, ele afirma que a quantidade da melhora não é mais importante do que criar o hábito de melhorar todos os dias o mínimo que seja possível. Não é adiar, né? Porque muita gente adia essas mudanças. Essa proposta é eu assumir que eu amanhã tenho que estar melhor do que hoje. O Kaizen diz que essa busca de uma melhoria constante é a busca da transformação real, da transformação profunda e sustentável para cada indivíduo. Então, eu não deveria perder essa oportunidade na minha caminhada.
E essa transformação, o que ela traz para mim? Porque se vocês estão aqui, o que ela vai trazer para a minha saúde? Primeiro, ela vai reforçar a sua identidade. À medida em que você vai fazendo mudanças, você vai construindo, consolidando uma criatura com maior sustentabilidade, com maiores recursos, e isso é uma transformação, é um processo. Isso não tem princípio e fim. Isso, a partir do momento que começa, isso deve continuar. Né? Só tem o princípio o que você pode identificá-lo. O final é sempre o amanhã na construção de hoje dessa melhoria. Essa filosofia nos ensina algo muito importante, que é a persistência. A gente tem que aprender a persistir. Muita gente desiste do primeiro momento. Muita gente não quer, né, tolerar, não quer aprender a ter resistência. Né? Os casamentos hoje, eles são pouco duradouros por vários fatores, mas um deles é porque as pessoas, elas não sabem persistir. E há criaturas que acham que a gente tem que mudar o tempo todo. E que mudar é progresso, evolução. Nem sempre. Né? Porque se essa mudança não me traz equilíbrio, não me traz serenidade, não me traz paz interior, essa mudança, ela é agitação, ela é barulho, ela não é edificação. E essa filosofia nos ensina que o entendimento, né, é fundamental da própria capacidade de crescer. A gente aprende que a gente pode crescer todos os dias. Porque tem gente que fala assim, fulano não muda, eu não mudo. Isso não é verdade. Né? As pessoas vão ficar do mesmo jeito. Ou às vezes diz assim, as pessoas são más e elas vão ficar sempre más. E ouço constantemente, ou nas minhas falas, ou dentro do consultório, pessoas perguntam assim, o senhor acredita que as pessoas podem mudar? E a minha resposta é sempre a mesma. Se eu não acreditasse, eu seria a pessoa mais hipócrita ao estar te atendendo aqui nesse instante. Porque eu recebo as pessoas porque eu acredito que as pessoas possam mudar. Eu vejo as mudanças, eu vejo o crescimento das criaturas. E é muito bom, mesmo que seja bem pequenininho, a gente ver o crescimento das pessoas. Há poucos dias atrás, uma pessoa muito querida me trouxe uma notícia de um parente jovem que havia adentrado por uma situação muito complicada e que eles, alguns parentes muito próximos, convidaram e estimularam a ele participar de um encontro de jovem cristão. E ele foi. E essa pessoa que vivenciou isso, ela falava, eu vi o brilho dos olhos nascer no fulano novamente. Eu vi ele de novo na nossa vida. Isso é muito bonito. Isso é muito importante. Importante ver
pessoas lutando todos os dias para vencer seus vícios, seus maus hábitos. E às vezes, quando caem, vêm e dizem que estão envergonhados, com medo do que a gente vai dizer. E eu sempre falo, a gente cai e levanta. E como diz o samba, sacode a poeira e dá volta por cima. A gente pode e deve fazer esse caminho. O outro movimento chama Gâmbaro. O que é o Gâmbaro? É a filosofia da perseverança até o fim. É a mesma coisa da melhoria contínua? Não. É que a gente não deve desistir dos nossos propósitos, dos nossos projetos. Se a gente acredita neles, a gente deve perseverar até o fim. Ele é que dá força para a gente. E não é sobre destruir para construir algo. É sobre escolher continuar, mesmo quando não é fácil. Mesmo quando é preciso fazer de uma outra forma. Quando a gente tem a clareza do porquê do Ikigai, a criatura entende o porquê não parar. Então nós vamos vendo que essas filosofias, elas se completam. Então, a filosofia nos ensina que o vencedor no longo prazo não é quem tem mais talento, é quem não para. É quem persiste, é quem não desiste. E essa filosofia, ela nos ensina que na vida não exige perfeição. A vida exige constância, melhoria, né? Mudanças progressivas na nossa caminhada. Então, é um movimento que nos ensina a perseverar. E isso é algo que muita gente não consegue. Na primeira dor, na primeira chateação, não dá mais. Por que você está desistindo? Vai ser difícil demais, prefiro não viver, ficar, essa coisa toda. O outro movimento é o Hara Hashbu. O Hara Hashbu é a filosofia do equilíbrio da moderação. Isso não é novidade, né? É que o equilíbrio não está no extremo. Isso não é novidade. Aristóteles falava sobre isso. Muitas filosofias milenares falavam sobre isso. A gente precisa aprender o equilíbrio da moderação. E os moradores da ilha de Okinawa, né, onde esses princípios são conjugados e tem um resultado que não eu acho, né, está lá presente nesse lugar, eles têm um princípio: coma até atender a 80% da sua fome. Eles têm o princípio que todas as pessoas deveriam sair da mesa com alguma vontade ainda de comer. Eles não concordam, né, que as pessoas devam se empaturrar porque tem muito ou porque eu tenho muita fome. E a gente deve comer moderadamente.
Há uma leitura sobre a alimentação, um provérbio oriental que ele diz assim, né? Coma pela manhã como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Então, essa preocupação da quantidade, do que comer, né, passa muito pelo oriental e a gente deveria, né, se esquecer do aprendizado que principalmente os romanos nos davam, né? Eles comiam até se empaturrar e eles tinham os vomitórios, aonde as pessoas iam ali e forçavam o vômito para voltar e comer mais. A gente tem que ter cuidado disso, né? Eles colocam que a doença mora no excesso. Não comer nada é também extremismo. Então vão entender que eles não estão querendo fazer ninguém se faquir, não estão querendo dieta de não sei quantas horas de jejum, não é isso, não. Eles querem que as pessoas aprendam a moderação. E essas pessoas na ilha de Okinawa que vivem isso, lá você não encontra pessoas com 90, 100 anos obesas. Né? Elas praticam exercícios respiratórios, de flexibilidade, de alongamento, de força. Né? E a gente precisa parar antes de sobrecarregar o nosso equilíbrio emocional. Isso é uma grande necessidade da nossa sociedade. E a filosofia do Harahashbu, ela diz que saber parar é também ter poder. E é um poder muito diferenciado, porque é o poder de ter o equilíbrio, né? É o poder de vencer as tendências de um prazer que muitas vezes não vai ser saciado. Então, essa filosofia, ela nos convida a colocar mais cuidado, mais leveza, mais presença e mais qualidade na nossa vida. E quem não precisa disso? Quem de nós que não precisa de autocuidado? Quem de nós não está precisando tirar a sobrecarga de tudo que colocamos em nós? Quanta gente com dor nas costas, nos braços, nas pernas, nos joelhos, por causa, não é só por peso, falta de exercício. Muitas vezes é essa sobrecarga emocional que se reflete no corpo. O outro movimento que eles nos convidam, eles nos convidam ao Shoshin. E o que é o Shoshin? O Shoshin é a filosofia da mente do eterno aprendiz. Eles convidam que as pessoas, mesmo que saibam muito sobre um assunto, sobre uma técnica, sobre uma profissão, que elas nunca percam a capacidade de ouvir os outros que falam sobre aquilo, para buscar aprender algo mais dentro desse contexto. Nem que seja em determinado momento aprender que o que eu sei
tem sido muito mais prático e muito mais útil do que o que ele disse. Mas eu ouvi. E se abrir para isso, porque eu vejo as pessoas terem muita dificuldade de ouvir os jovens. Os pais têm muitas dificuldades com os filhos, porque nós nos dirigimos para os filhos para dar ordens. E o jovem não gosta de receber ordens. Os jovens gostam de ter oportunidade de apresentar a sua visão, de discutir o que eles pensam, de ouvir o que nós pensamos e discutir as coisas. E quando a gente não faz isso, a gente perde os filhos para quem se propõe a ouvi-los sem essa colocação de autoritarismo que muitas vezes nos posicionamos. Ele nos ensina, né, que a grande armadilha da vida é quando a gente começa a pensar que já sabe tudo. Quem pensa que sabe tudo vai morrer sabendo nada. Nunca, né, na filosofia, essas pessoas que praticam o Shoshin devem se colocar como dono da verdade. Muito interessante, porque o mundo agora está cheio de donos da verdade, né? E donos de verdades opostas. E verdade é uma só. Então, se tem duas verdades, vem aí um provérbio chinês que eu às vezes falo, né? E os chineses dizem que numa discussão tem sempre três lados: o meu, o seu e o certo. Né? E certamente o certo nem é o meu, nem o seu. É algo misturado ou algo diferente daquilo que nós vemos. Praticar o Shoshin é uma qualidade de mestres e gênios. As pessoas que são gênios, as pessoas que são mestres, elas se colocam como eternos aprendizes. Elas estão sempre buscando aprender um pouco mais na caminhada. Porque quando se acha que a gente sabe tudo, o movimento do nosso corpo, quando alguém traz algo novo, e eu acredito que tudo que eu sei é o melhor e o certo, e mesmo que eu finja que estou ouvindo, o meu olhar vai parar. O meu ouvido vai cessar de ouvir. E isso causa, né, uma paralisação do crescimento, seja intelectual, emocional ou espiritual da criatura. Né? A mente da gente se fecha, que é isso que acontece. E muitas vezes você vê o corpo, né? Porque a pessoa fala com o corpo, ela cruza os braços e fala assim, pode falar, né? Ele põe um anteparo nele que ele não vai ouvir, né? E aí, o que eles dizem na filosofia, que essas pessoas, mesmo novas, elas envelhecem por dentro. E qual que é o caminho para ser ou ter a mente do eterno aprendiz? É fazer perguntas, é ouvir mais do que falar, é abrir-se para aprender com toda e qualquer situação, né? E isso tem um resultado muito importante, porque promove a evolução da criatura. E nós temos, né, ainda esse sexto movimento que chama o Wabi-Sabi, que é a filosofia da beleza da imperfeição. É isso mesmo, vocês não escutaram errado. É a filosofia da beleza
da imperfeição. É primeiro entender que na Terra, tudo na Terra é imperfeito, é inacabado e é impermanente. E isso não significa que está tudo ruim. Isso significa que a perfeição ela não está presente na Terra. Não existem coisas perfeitas. É aprender a ver nas coisas que nós entendemos imperfeitas, né, uma beleza. Por exemplo, hoje há uma preocupação muito grande com a beleza física. E as pessoas, às vezes, fazem uma variedade de procedimentos para não parecer que são velhos, para ficarem jovens eternamente, acreditando que só jovem é que é belo. Então, ruga é feia, né? Tudo que traz cabelo branco é feio, né? E como que eu posso ver essa beleza, né? Eu não vou ver as rugas como algo de feio porque eu estou ficando velho. As rugas, elas contam histórias. Elas foram construídas no tempo e o portador delas tem histórias fantásticas para nos trazerem. Cicatrizes, né? Que horroroso. Uma cicatriz é uma marca de superação. Quem carrega uma cicatriz venceu um desafio. É esse olhar, né? A beleza, segundo o Wabi-Sabi, né? Ela não está na perfeição, ela está na jornada, no caminho, na construção das coisas. É a gente saber-se imperfeito e humano. Não somos nós só, são todos. Se a gente entendesse que a gente é imperfeito, humano, que a gente erra, teria menos brigas, menos violência, menos conflitos no mundo. Porque muitas vezes os nossos conflitos são para ter razão. Né? Quem quer ter razão, ele perde, ao final, né, algo bonito que é a confraternização, o compartilhamento, o aprendizado. Então, quando eu entendo que o outro, como eu, é humano e imperfeito, eu vou cuidar do outro com mais gentileza. Eu vou ter pelo outro um sentimento importante, que é o respeito. E eu vou passar a ter um olhar compassivo para a criatura. Certa feita eu ouvi uma pessoa que eu sinto que ela é um grande sábio dentro das capacidades do que eu entendo, diante de um grave comportamento de um relacionamento nosso, de alguém que estava muito próximo e que todo mundo só estava criticando, ele virou e falou assim: será que as pessoas já pensaram o que eu pensei? E eu falei assim: o que você pensou? Ele falou assim: eu pensei que se eu tivesse no lugar dele, eu podia até ter feito pior. Então a gente precisa, isso é ter compaixão do outro. É entender essa empatia de não fazer igual,
mas entender o outro no seu lugar. E entender com esse princípio que tudo passa, que na Terra tudo muda. A Terra já foi coberta totalmente de gelo, a Terra já virou toda deserto, os mares estavam em outros lugares, os continentes eram outros. Todas as mudanças acontecem, né? Ela já viveu momentos dos grandes animais, hoje ela vive os momentos dos homens que se acreditam sapiens, sabedores, e que estão destruindo o meio ambiente, destruindo o lugar onde vivem e, com isso, diminuindo a qualidade e a capacidade de viver. E a gente é tão atrevido que nós nos consideramos sabedores, inteligentes. Né? E isso é muito complicado. Então, esses movimentos, né, eles são como peças de um quebra-cabeça. O Ikigai nos mostra o porquê, o propósito. O Kaizen nos mostra o como, ele nos ensina a caminhar. Não adianta eu ter um propósito se eu não sei como eu caminho para ele. O Gambaru, ele dá forças para que a gente não pare, né, essa caminhada. O Hara Hashibu, ele afirma que o equilíbrio é mais importante do que o excesso. O Shoshin abre a nossa mente, faz com que ela se amplie, que ela aprenda sempre, todos os dias, que ela se renova, e ela se renovando, a gente se renova por inteiro. Pessoas que são mentes jovens de renovação constante, essas pessoas têm maior vida. E a vida delas tem maior significado, não só para elas, mas para as pessoas que estão ao redor. Então, mesmo que o corpo morra, e mesmo que as pessoas não acreditem no espírito, na sobrevivência da alma, a grandeza, a sabedoria dessas pessoas vão fazer com que essas criaturas estejam vivas sempre na nossa caminhada. E o Wabi-Sabi nos liberta da prisão do perfeccionismo. Ninguém é perfeito na Terra. Nenhum de nós vai ser perfeito aqui. Nós somos humanos. E a pedagogia da sabedoria divina, eu sempre digo, é a sabedoria do erro e do acerto. A gente cai, aprende, levanta, continua, cai, aprende, levanta. Essa é a sabedoria. Eu não tenho que parar no erro, eu não tenho que parar na culpa. Eu tenho que caminhar. Então vamos pensar nisso. Aqueles que entraram agora, né, nós não ficamos com a nossa essa live no Instagram. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. A nossa equipe, ela está gravando essa live. Ela vai ser trabalhada, editada, e em breve ela vai estar no nosso canal do YouTube. Então, quem não conhece, vai conhecer. Dr. Roberto Lúcio. Meu canal é sobre saúde mental e espiritualidade. Ali você vai me conhecer através de entrevistas, através de workshops, de aulas, de seminários, de palestras. Tem ali palestras que eu já fiz mundo afora,
falando sobre saúde e espiritualidade. Então se inscreva e também marque lá o sininho, porque ele vai notificar para você, porque todas as semanas nós temos uma novidade. Hoje, essa semana, o canal trouxe o que, né, eu posso fazer com a minha tristeza. Então, é um tema que eu sei que interessa muita gente. Então, né, essa live, depois de editada, ela vai chegar ao canal do YouTube. Para aqueles que estiveram com a gente desde o início, muito obrigado. Para aqueles que vão estar assistindo esse vídeo, boa tarde, bom dia. E para vocês que estão aí, boa noite, um sono reparador e que vocês tenham um resto de semana cheio de paz e alegria. Até a próxima terça-feira e um beijo no coração de todos vocês.